Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que seja boa tarde, né? Que vocês estão vendo a aula no horário da aula. Eu estou aqui no meu antigo consultório aqui em Blumenau. Olha que beleza que era. Meu lugarzinho de sentar aqui atrás, né? Lugar bacana, lugarzinho para as pessoas, uma mesinha. Por que que eu tô aqui no antigo consultório da marca Animal? Ele era bem bonito, né? Mas eu tô aqui no consultório pelo seguinte motivo. Hoje a gente vai falar de imunoprofilaxia de cães. O que é imunoprofilaxia? Vamos começar então, vamos para nossa aula, né? Aqui na marca Animal. Nós estamos aqui no consultório da marca Animal. O que rola então, pessoal? O que nós vamos abordar então? Nós vamos abordar a respeito da imunoprofilaxia dos cães. O que é essa palavra aqui? Sempre eu comento com vocês, pensem na etimologia da palavra. Qual que é a origem dessa palavra então? Imuno a gente tem de imunologia, né? Do nosso estudo aí. E profilaxia. Profilaxia vem de prevenção. Então, a gente vai falar nada mais, nada menos do que a vacinação. Mas a definição correta de imunoprofilaxia pode ser definida de que maneira? Como o processo de estimulação de uma resposta imune específica contra um patógeno. Esse é o que? Uma imunoprofilaxia. O que a gente comentou na última aula? A respeito de quê? Imunoterapia. Não seria uma imunoterapia ativa? Olha que legal isso aí. Vocês podem observar que nessas aulas vão sincronizando as coisas todas, perfeito? Essa imunoprofilaxia, ela pode ser feita de modo preventivo, então, protegendo o indivíduo contra as doenças. A vacinação é o melhor método para o controle de doenças infecciosas, isso a gente não tem dúvida. Uma que a gente está aguardando a vacina aí do coronavírus não é de hoje, correto? E sendo essa vacinação sendo segura, idealmente ela é segura, eficaz e com um ótimo custo-benefício. É o que a gente tem que falar com todos os proprietários em clínicas e hospitais. Por quê? Você vai gastar R$ 100 com a vacina hoje, mas se seu animal fica doente, você vai gastar R$ 1.000 e muitas vezes você gasta R$ 1.000 e seu animal ainda perde a vida. Ou seja, o prevenir é melhor que o que? Remediar. A vacinação, que tá igual desse cãozinho aqui da minha... Acho que é a esquerda, né? Da minha esquerda aqui, na verdade seria direita aí na imagem. O que acontece? Olha a cara de serenidade desse cão para receber uma baita agulhada desse tamanho. Mas a vacinação, pessoal, ela, em teoria, ela tem que ser o quê? Segura, eficaz e ótimo custo-benefício. Perfeito? Vamos seguindo ainda. Essa imunização, essa imunoprofilaxia, ela pode ser de duas maneiras, pessoal. Duas maneiras. Eu vou vacinar e vou desvacinar, vou fazer algo assim? Não. A gente tem que lembrar da imunidade passiva e da imunidade ativa, que falamos, há um bom tempo aí. Isso na imunização ativa, vamos lembrar da imunoterapia ativa, que vai fazer o quê? O uso de vacinas que contenham micro-organismos. Esse pode ser o micro-organismo inteiro, seus componentes ou até mesmo subprodutos, então, desse micro-organismo. O que seria um subproduto micro-organismo? Uma toxina, por exemplo. Pode ser também, entenderam? E esse esquema ativo, vou colocar o quê? Vou colocar essas substâncias, essas proteínas e etc. no organismo do animal, igual está sendo feito nessa imagem aqui à nossa esquerda, e fazer o quê? O que vai acontecer? Ele vai estimular a resposta imune contra esse micro-organismo, é uma resposta específica, beleza? Ou também a gente pode ter uma imunização passiva, que é aquela que a gente vai receber elementos humorais ou celulares. O que seriam os elementos humorais?
Vocês já estão cansados de saber que são o quê? Os anticorpos. Corpos. Ou celulares, por exemplo, um influxo de células mesmo, de plasma rico em células, essas coisas podem... Plasma não, desculpa. Uma transfusão de sangue de uma... até o plasma, se eu não me engano. A transfusão, vamos falar de uma transfusão de uma pessoa que estava, vamos pegar o exemplo do Covid, né? Do Covid, de uma pessoa que teve o Covid, teve a presença de quê? De anticorpos, células T e etc. Você vai pegar o sangue dessa pessoa que já se recuperou do Covid e coloca em um que não foi imunizado, entendeu? Essa é uma transferência passiva, mas o principal exemplo que a gente tem é o quê? Esse dos porquinhos aqui, ó. Ou seja, a transferência materna de elementos humorais, que são as transferências de anticorpos através do quê? Do colosso. E é bem bonitinho esses leitãozinhos, né? Então, vamos continuando então, pessoal. Vamos iniciar então falando da imunidade materna e imunização passiva, que é o que eu comentei anteriormente ali. O que a gente tem que pensar, o que nós temos que ter em mente, melhor a fonética disso aí, né? Do que ficar falando a gente. A gente é 007, James Bond, filho da Sony. Mas vamos lá. A quantidade de anticorpos que os filhotes receberão durante as primeiras horas de vida pelo colosso, olha para você ver, é uma fórmula matemática. Ou seja, a quantidade de anticorpos recebidos pelo filhote nas primeiras horas de vida. Gravem isso aqui, ó. Primeiras horas de vida pelo colosso está diretamente relacionado com a quantidade de anticorpos da mãe e o estado imunológico. Por quê? Aí, transformando isso em uma fórmula matemática. Os anticorpos recebidos é igual à quantidade de anticorpos materno e o estado imunológico. Vamos supor, a cadela não foi vacinada para sinomose. Tá, ela vai ter outros anticorpos, beleza? Mas o status imunológico para sinomose dela aqui, já que ela não foi vacinada, é 0. Vamos colocar aqui 1 milhão de anticorpos. Haja 0, né? 1, 2, 3, 6. 1 milhão de anticorpos vezes 0, porque ela não teve o contato com a sinomose, por exemplo. Logo, os anticorpos recebidos pelo filhote vai ser o quê? A respeito da sinomose? 0. Zerinho lá. Entenderam? Então, quanto mais anticorpos maternos tem para o estado imunológico que ela está apresentando para determinada doença, é o principal ali, beleza? Só que essa transferência de anticorpos aí do filho, da mãe para o filho, isso não é aquela coisa que vai durar para sempre. Ah, tá amamentando, vai ter essa transferência de anticorpos. Não. Ela vai ter o quê? Uma duração em média de 24 horas por dia. Mas isso é em relação à fisiologia do filhote, que eles têm uma possibilidade de absorção desses anticorpos apenas por um pouco período de tempo, porque no intestino dele, vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eles entram moléculas, deixa eu desenhar que é mais fácil, né? Moléculas desse tamanho assim, ó, igual tá azulzinho aqui. Aí, vamos desenhar o anticorpo aqui desse tamanho. Esse anticorpo, ele vai fazer o quê? Deixa eu me pegar aqui de novo para ficar mais fácil. Esse anticorpo vai fazer o quê? Ele vai transpassar e entrar ali para a circulação, ele vai ser absorvido. Só que, com o passar do tempo, pessoal, olha aqui, eu vou desenhar aqui em cima aqui, essa abertura ali, ela vai acontecendo o quê? Ela vai diminuindo. Logo, esse anticorpo que eu desenhei aqui agora, ele não entra aqui, entenderam? Isso que ocorre, por isso que é uma transferência de pouco tempo. Por isso que quando um filhote nasce, ele tem que tomar o colostro o mais rápido possível, é feio, né? O mais rápido possível. Isso em cães, gato, cachorro, vaca, tudo quanto é animal que você imaginar, no caso dos mamíferos, né? Não vou falar uma galinha, galinha não dá leite. Mas, entenderam? No caso dos mamíferos, essa transferência de anticorpos através da lactação
dura cerca de 24 horas em média. Para menos, deve variar de acordo com a espécie animal. Joia? Então, vamos seguindo. Cadê a setinha aqui? Pronto. A velocidade de declínio dos anticorpos maternos no filhote não é homogênea em todos os cães. O que é isso que eu estou falando? Por exemplo, esse cão que recebeu 1 milhão de anticorpos aqui, vamos supor que o status imunológico dela aqui seja 1. Cadê a setinha? Aqui. Esse status imunológico é 1. O que vai acontecer nesse caso? Esses anticorpos recebidos vão ser 1 milhão. Beleza? Aí, só que esses milhões de anticorpos ali, esse 1 milhão de anticorpos, ele vai decaindo. Vocês lembram aquilo da meia-vida, essas coisas do anticorpo? Então, o que é a meia-vida? É o período de tempo necessário para diminuir pela metade aquela concentração ali. Beleza? E o que vai acontecendo? Quanto maior o animal, isso é proporcional ao crescimento do cão. Vamos pegar um dog alemão e um pincher. O pincher, ele vai declinar esse nível de anticorpos mais lentamente. Agora, os cães de raça grande vão ter o quê? Com um rápido crescimento também. Muitas vezes está lá o filhotinho dog alemão. Nasce desse tamanho assim, pesando 1 quilo. Com 2 semanas o bicho já está com 50 quilos. É um bicho que cresce exponencialmente, literalmente. Eles, com esse crescimento rápido, eles vão perdendo anticorpos maternos mais rapidamente. Teoria de Marco Túlio. O que pode ser isso? A área onde os anticorpos vão circular. Entenderam isso? Pensa comigo. O pincherzinho está aqui, pequenininho. Estão vendo desenhando lá em cima, né? Tá aqui o pincherzinho. Olha, vou desenhar perto de mim aqui para ficar mais fácil. Ó, tá o pincherzinho aqui. E esse é o pincherzinho. Tem que colocar a orelhinha aqui para cima, tá? E o au, né? Au, que esse bicho só late. Aí tá o pincherzinho aqui, ó o tamanhozinho. Aí eu vou e desenho um dog alemão aqui. Ele recebeu 1 milhão de anticorpos, o pincher aqui, esse pincher de cá. Vou colocar 1 milhão. Esse aqui também recebeu 1 milhão. Só que, para patrulhar um corpo desse tamanhozão e desse tamanhozinho, o que vai acontecer? Vai consumir muito mais anticorpos. Entenderam? Essa é a teoria do Marco. Não está na literatura. Not yet. But, quem sabe depois, né? Mas entenderam isso? Isso é uma possibilidade. Logo, esses animais de raça maiores, igual o dog alemão que eu desenhei aqui, muito artista, né? Eles têm uma maior suscetibilidade à infecção e a resposta à vacinação pode variar entre cães também de diferentes raças e portes. A gente fica pensando, mas a vacina não funciona em tal animal. Funciona, mas tudo tem as variáveis. Nós temos que lembrar que a biologia não é perfeita. Vamos seguindo então. Uma coisa que temos que ter em mente é que o quê? Apesar de ser a principal fonte de imunidade dos filhotes, o colostro ali, ele vai causar transtornos na imunização ativa. O que é imunização ativa? Já falamos lá atrás, que começa com VA e acaba com sinação. Beleza? Que é a vacinação. Por que isso... Por que causa problemas, pessoal? A gente tem que pensar nisso aí, pensar na lógica, né? Os neonatos, tipo assim, o que vai acontecer? Se eu tenho um anticorpo no meu corpo e introduzo o antígeno, o que vai fazer? Eu vou consumir esses anticorpos para debelar aquele antígeno. Logo, eu não vou ter uma resposta imune adaptativa de forma ativa para esse micro-organismo. Beleza? Por quê? Ele já foi eliminado ali pelos anticorpos. Perfeito? Então, vamos continuando então. Os neonatos, pessoal, esses filhotinhos bonitinhos assim,
tanto de cães quanto de gatos são capazes de montar uma resposta imune a um punhado de antígeno. Ele não nasce aquela coisa que vai viver dentro de uma bolha. Não. Senão, imagine, todo animal que não mamasse o colostro, eles morriam. Eles são mais fracos, mas não necessariamente vão morrer. Eles já, então, conseguem fazer uma resposta imune a um punhado de antígeno. Mas isso é o que? De uma maneira bem mais lenta em comparação aos animais mais velhos. Perfeito? Por esse motivo, os filhotes são mais suscetíveis aos agentes infecciosos. Por quê? A resposta é mais lenta que os animais mais velhos. Aí, vamos agora, pessoal, falar em relação à primeira vacinação e os anticorpos maternos ali. Foi o que eu comentei no slide anterior ali, para vocês entenderem certinho. A interferência dos anticorpos maternos com as vacinas vai variar de acordo com o tipo da vacina utilizada. Ah, tá, mas vacina não é tudo igual? Não, nós vamos ter vacinas vivas modificadas, nós vamos ter vacinas inativadas, nós vamos ter vacinas recombinantes, vamos ter N tipo de vacinas. As vacinas vivas modificadas, que são aquelas atenuadas, por exemplo, elas vão sofrer o quê? Maior interferência dos anticorpos maternos do que as vacinas inativadas. Ou seja, a que só está com o fragmento lá do vírus, essas coisas, não vai ter tanta interferência dos anticorpos maternos, mas tem, entenderam? Isso vai ocorrer devido a quê? A rápida neutralização dos agentes vivos pelos anticorpos maternos. Porque o micro-organismo vê aquilo dançando igual um doido lá, tá vivo, mesmo que seja atenuado. O que vai acontecer? Vem o anticorpo, opa, sossega faixa aí, tá dançando e já elimina ali, entenderam? Os laboratórios tem algumas tecnologias para superar essa interferência materna. O que eles fazem? Utilizam uma alta massa antigênica, por quê? Vamos supor que entrou 1 milhão, estou com um número aqui de 1 milhão, né? 1 milhão de anticorpos no filhotinho. O que eu vou fazer? Se eu coloco 100 mil antígenos ali, esse 1 milhão vai fazer o quê? Eliminou ali, sobra 900 anticorpos ainda, entenderam? Agora, se eu coloco 1 milhão também de antígeno, nessa primeira dose vou fazer o quê? Zerei ali, neutralizei todos os anticorpos, beleza? Aí no caso eu coloco 1 milhão e 100 para ter o quê? Uma resposta imune, e isso é uma possibilidade. Outra é o quê? Colocar cepas mais virulentas, ou seja, mesmo esse 1 milhão aqui, vamos supor, com 100 mil aqui, ela é tão potente que 1 milhão de anticorpos não consegue neutralizar essa daí, perfeito? E outra alteração também é alternativas no local de aplicação. Lembram daqueles dribles do sistema imune? Então, nós podemos driblar de uma certa maneira. Por exemplo, utilizando a vacinação por intranasal, que ali vai ter apresentação direta para as células apresentadoras de antígenos que estão presentes naquele tecido e é bem mais rápido a ação ali, basicamente isso, beleza? Aí também vamos ter o que? As vacinas recombinantes, que podem o que? Não funcionar, ou esses anticorpos não funcionarem sobre elas e dessa maneira elas passarem desapercebidas e conseguir promover a resposta imunológica, induzir a resposta imunológica, joia? Vamos seguindo então. As vacinas, pessoal, elas também sofrem interferência dos anticorpos maternos, é o que eu tinha comentado, né? Isso é chamado de quê? Mascaramento antigênico. O que seria isso? Vamos pegar um antígeno aqui, ó. Essa bolinha que eu desenhei aqui é um antígeno. A gente tem o quê? Cada tracinho que eu estou fazendo aqui é um epítopo. O que vai acontecer? Os anticorpos maternos fazem o recobrimento desses epítopos. E isso vai prejudicar o quê? A apresentação desses antígenos. Entenderam? O que os laboratórios fazem?
aumenta o título de antígenos e acrescenta então adjuvantes, que isso vai auxiliar a evitar essa interferência, entenderam? Uma alternativa grande aumenta a quantidade de coisas, só que isso pode causar um efeito colateral também. Outra é acrescer alguns adjuvantes que podem intervir, evitando esse escondimento desses epítopos ali pelos anticorpos. Beleza? Então vamos seguindo. Agora, pensando em cães, vamos falar a respeito das vacinas essenciais, opcionais e algumas até mesmo não recomendadas. Segurança e eficácia é o quê? São considerados características essenciais da vacina, né? É igual da vacina do coronavírus. A gente não tem aquele esquema lá do Putin lá na Rússia lá, tá puto que diz que fez uma vacina e tal, só que a galera tá putinho com eles. Por quê? Porque não passou pelos testes e tudo mais, que é algo que pode o quê? Comprometer a segurança e a eficácia da vacina. Só que isso nem sempre é observado na mesma proporção das diferentes vacinas existentes. As vacinas, a gente tem que ter em mente o quê? Que elas não estão isentas de efeitos colaterais, perfeito? Pode ter. Aí, pessoal, pensando nessas coisas assim, esse WASAVA aí, ou World Small Animal Veterinary Association, que é um grupo de galera lá, fera a respeito de clínica de pequenos animais, essas coisas, seja professores, pesquisadores, veterinários e tudo mais, a galera tudo da High Society da ciência aí, da medicina veterinária de pequenos animais. Ela produz recomendações para vacinação de cães e gatos, além de guidelines para tratamento de algumas doenças e tudo mais. Isso é a recomendação da galera da nata da ciência. Isso é produto igual eu falei, da galera da nata da ciência, utilizando fatores de populações e tal, tudo tem sua variável. É apenas a recomendação, beleza? Um dos aspectos discutidos nesses estudos lá do WASAVA, não sei como é a fonética disso aí certinho, é a questão do excesso de vacinações. Pessoal, vocês que têm cães e gatos em casa já se pensaram, caramba, mas precisa de tanta vacina assim mesmo? Eu tomei uma quando era pequenininho e tomei outra daqui uns tempos. Aliás, a gente toma até bastante vacina, mas são doenças específicas ali e com um intervalo muito longo. Se vocês pararam para pensar, quando foi a última vacina que vocês tomaram? Vocês que são novinhos, deve ter sido a do Gotinha, do Zé Gotinha, né? Então, mas pensa nos animais que tomam lá a vacina V6, V8, V10, V1000, V12, vacina de tudo quanto é V aí, né? Os pequenos animais. Uma das coisas que é importante a gente saber é a real necessidade desses animais tomarem essas vacinas. Precisa disso tudo mesmo? Tem que, como tutor do animal, você tem que parar e pensar assim, caramba, mas precisa disso tudo mesmo? Meu animal está exposto a tantos riscos assim? Por quê? Alguns animais têm muita suscetibilidade a reações adversas pós-vacinais. Pós-vacinais, né, pessoal? Essas reações adversas pós-vacinais tá mais comum porque as vacinas polivalentes, igual eu comentei, V6, V8, V10, V1000 e assim vai para frente, são diversos antígenos diferentes e vamos supor, tem lá na vacina V1000 uma coisinha que o paciente é alérgico, que tem uma hipersensibilidade, que nós já abordamos a respeito disso, ele vai ter uma resposta a isso aí, perfeito? Aí que entra o que? Essa imagem que eu coloquei aqui embaixo, que é o que? Um esquema de diluição seriada que pode ser utilizada para soroneutralização, por exemplo. Isso, o que a gente faz disso aqui? Para a gente ter uma titulação de anticorpos. Ah, tá.
Um negocinho, peguei aqui, ó. Vamos pegar minha imagem aqui lá no cantinho para ficar mais fácil para vocês. Esse do cantinho aqui, ó. Tá o soro integral do cãozinho ali. Beleza. Aqui ele conseguiu neutralizar X anticorpos. Pegando esse 1 aqui, eu diluo ele. E vou diluindo, até uma diluição de 1 para 2048, desculpa. O que vai acontecer? Ele ainda consegue neutralizar, é sinal que ele tem uma titulação alta de anticorpos para determinada doença. Vamos supor aqui sinomose. Eu preciso vacinar esse animal se ele tem uma titulação alta de sinomose? Não, é o mesmo esquema o quê? Da vacina da raiva. Por que a gente faz a vacinação da raiva e faz a sorologia para obter uma titulação de anticorpos? Se o meu título de anticorpos está ok, logo eu não preciso de mais uma dose. Entenderam? Essa é uma das maneiras de a gente efetuar o controle e evitar o uso excessivo de vacinações. Interessante isso aí, né, pessoal? É uma das coisas, pessoal, que eu gostaria de ter feito aqui no nosso belo consultório aqui da Marca Animal. Mas o que aconteceu? Apesar de ter essa funcionalidade, alguns laboratórios fazem essa sorologia para algumas doenças, nós não temos o quê? Vacinas isoladas, mas isso eu vou comentar a respeito ainda. Mas era bonitinho o nosso consultório, né? Tinha até microscópio, olha que beleza. Vamos continuando então, pessoal. Vamos para frente. Vamos passar aqui, cadê eu? Tá aqui, aqui. Só que, pessoal, essas recomendações da World Small Animal Veterinary Association não é uma obrigação. Tipo assim, caramba, eu tenho que fazer assim, é batata. Não, pessoal. São recomendações. O próprio nome o que? Já diz. Recomendação. Não tem nada de obrigação. Cada um sabe o que faz. Por que é uma recomendação? Porque o nosso planeta, até desenhar ele aqui, ó, e para alguns ele é assim, o que vai acontecer? O nosso planeta, seja ele um redondo ou plano, como tem gente que tem essas teorias aí, vou desenhar uma árvore aqui, da teoria do plano aqui, o que vai acontecer? Ele é muito grande, a gente tem diversas populações, diversos tipos de culturas, diversos países, diversos climas, e isso é variável. Por isso que nós temos o que? Recomendação, não uma obrigação. Cada veterinário vai saber o que faz, de acordo com dados epidemiológicos, dados dos animais, tudo, hábito dos animais, dos tutores e etc. Tem que juntar tudo ali para você ter o quê? Uma recomendação correta. Por isso que não é o quê? Uma obrigação, e sim uma recomendação. Beleza? Mesmo para os terraplanistas quanto os terras redondos que somos todos nós, eu espero, é dessa maneira. E que terra redonda que eu desenhei, né? Parece um lula molusco. Então, vamos seguindo. Vamos falar então, pessoal, das vacinas essenciais. Que aí a gente tem o quê? Essas vacinas essenciais, elas são recomendadas para todos os cães, ou seja, sem exceção. Ela é necessária para a proteção contra doenças graves ou doenças potencialmente o quê? Zoonóticas, beleza? Vamos então por parte. Vamos começar aqui com a sinomose, que pode ser uma vacina de vírus vivo modificado ou uma vacina recombinante. O que nós vamos ter da sinomose então? O ideal, a série inicial da vacinação da sinomose é o quê? Para filhotes com idade menores que 16 meses, eu vou falar mais para frente. A gente vai vacinar esses filhotes a cada 3 a 4 semanas, entre as 6 e 16 semanas. Isso eu vou comentar para vocês direitinho mais para frente para vocês entenderem. Aí a gente tem o quê? A vacina da parvovirose, são duas doenças o quê? Graves, né, nos animais, que é um vírus vivo modificado também. Aí temos
a parvovirose nem preciso citar tanto, né? Agora, a gente tem o vírus vivo, o adenovírus canino tipo 2, que ele vai proteger para a hepatite infecciosa canina, que é causada pelo adenovírus canino tipo 1. É uma proteção, uma imunização cruzada. Por quê? O adenovírus canino tipo 1, ele causa efeitos colaterais maiores. Imagina se você faz um combo disso aí. Vamos ter mais reações adversas. Outra vacina também, recomendada também, é a vacinação de raiva. Vale ressaltar que o quê? Geralmente, a gente tem algumas legislações próprias para vacinação antirrábica. No caso, no Brasil, por exemplo, é obrigatória a vacinação antirrábica. Ah, mas eu vou viajar de avião. Em teoria, você necessita apenas da vacinação antirrábica, feita com um certo tempo antes, uma certa precaução. Eu esqueci a palavra certinho. Mas aí, essa vacinação, por exemplo, se eu vou levar o animal para a Europa, alguns locais da Europa necessitam, além da vacinação de raiva confirmada no passaporte desse animal, o teste sorológico mostrando que ele tem o quê? Anticorpos para aquilo ali, beleza? Além de microchip, essas coisas todas. Por isso varia de país para país essa legislação, perfeito? Então, vamos seguindo então. Essas são as vacinas essenciais, pessoal. Agora, a gente também tem as vacinas opcionais. São aquelas que são produzidas contra doenças de menor patogenicidade ou de ocorrência o quê? Rara. Sendo que isso vai variar de região para região. Vai variar também com o estilo de vida do animal. Por que isso? Isso tem indicação do veterinário, mas não do veterinário pensando apenas o quê? No faz-me rir, no capitalismo apenas ali no receber. Haja visto que a vacinação é um dos grandes incrementos financeiros nas clínicas, consultórios, hospitais e etc. Até aqui no nosso consultório aqui, ó, foi um dos grandes incrementos. Se vocês observarem esse potinho verde aqui, ó, ele está repleto de quê? De frasquinho de vacina. O frigobar aqui, ó, tá lotado de vacina. Aqui a gente tinha um controle dessa vacina também, da temperatura da vacina. Isso também é fundamental, pessoal. Mas voltando para a aula aqui, para de falar bobeira. Bobeira não, na verdade aquilo tudo é real. E em relação a isso, a gente tem que observar tudo, não só financeiramente. Por quê? Vamos pensar um animal que vive no 25º andar lá do Saguaçu, em Joinville, ou do bairro América. E eu acho que esses bairros devem ser chique, né? Não sei, não conheço o nome. Só vê rato quando o proprietário lá liga o Disney Channel para ele ver e ver o Mickey. Tá. É essencial a vacinação para a leptospirose desse animal? Não. Por quê? Ele não tem contato com um roedor ou um possível fômite que esteja transmitindo a leptospirose, algo do tipo. Não tem. Então, essa vacina, a gente pensa ela como opcional. Agora, pensa aquele cão de uma propriedade rural, onde tem um baixo saneamento básico. Encontramos diversos roedores ali, até próximo à alimentação dele. Esse animal precisa da vacina para a leptospirose? Óbvio, e até com uma frequência maior. Perfeito? Outro exemplo que a gente tem é o vírus da parainfluenza. Animais que não têm contato com muitos animais. Por exemplo, vamos voltar ao cachorrinho do 24º andar lá do bairro América. Acho que é chique o bairro América, nem sei. Ele não sai, é um cachorro de pelo curto, o banho é realizado em casa, só dá um rolê no hall do prédio ali. E o que acontece? Como que é transmitida para a influenza? Vamos pensar na gripe, né? É contato animal ali. Logo, esse animal necessita de essa vacina para a influenza, e vou até adicionar aqui o da Bordetella bronquicéptica. Ambos, isso aqui
Este são agentes causadores da tosse dos canis, a famosa tosse dos canis. Logo, esse animal não precisa. Agora, se esse animal vai a pet shop, vai a exposições, vive em um canil, ele vai ter a necessidade da vacinação para a parainfluenza e a bordetela bronquicéptica. Entenderam? Tudo tem suas variáveis, beleza? Tem sempre que pensar dessa maneira aí. Agora, pessoal, pensando na leishmaniose visceral canina. Tá, mas aqui na região sul não tem caso. Será? Nós não temos nenhum estudo assim, falando assim, por exemplo, eu estou aqui em Blumenau, né? Nosso consultório é aqui em Blumenau. Não tem nenhum estudo sorológico falando que não tem o quê? Animais que tiveram contato com leishmania aqui em Blumenau. Isso não tem. Mas, aí o que acontece? Mas não tem caso clínico, não sei o quê. E as infecções subclínicas, essas coisas que podem ocorrer. Então, é importante vacinar? Sim. Aqui não é uma área endêmica. Agora, eu vou lá para Belo Horizonte, por exemplo, a cada 10 cachorros que a gente atende, 11 tem leishmaniose. É quase todo mundo. É importante vacinar lá contra a leishmaniose visceral canina? Sim, ou seja, tudo é variável de acordo com o que? Os hábitos do animal, a região que o animal se encontra, os hábitos do tutor com esse animal. Por isso, uma vacina que pode ser opcional em determinadas regiões, em outras ou em determinados tempos, ela pode ser o quê? Essenciais. Perfeito? Então, vamos seguindo. Agora, tem alguns casos também de vacinas não recomendadas por eles. Por quê? Em teoria, elas não necessitam ser inclusas no protocolo vacinal rotineiro, mas podem ser utilizadas em casos especiais. O que acontece? São produzidas contra as doenças de pouco significativo clínico ou cuja até a eficácia dessa vacina não seja reconhecida, ou mesmo os benefícios sejam duvidosos. Alguns exemplos aqui de acordo com o ASAVA, aquele exemplo que a gente deu. Esse último aqui fui eu que adicionei, porque vou contar para vocês também. Coronavirose canina é uma das vacinas que não é recomendada, mas temos também giardíase. Giardíase é uma vacina contra o Giardia lambia. Ela não é tão efetiva para assim, o animal não vai ter giardíase. O que eu sempre comentava com eles aqui no consultório era o quê? Que se você vacinar o seu animal para a giardia, prevenindo a giardia, o que vai ocorrer? Ele não vai ter os sinais tão intensos, ele vai ter os sinais mais brandos, porque o sistema imune já vai debelar mais rápido essa infecção. Por que eu falo, e aqui no nosso consultório aqui da marca Animal, eu falava muito da giardíase. Lá em Blumenau é um local onde tem uma alta incidência de casos de giardíase. Eu observei isso quando eu estava no Hospital Veterinário da FURB, quando eu estava no nosso consultório e nos atendimentos domiciliares. Isso vem decorrente de quê? A qualidade da água fornecida para os animais. A água lá de Blumenau, o que acontece? Geralmente vem do rio, faz a cloração, faz o tratamento adequado, avalia-se microbiologicamente a condição de coliformes totais ali, mas não observa o quê? A quantidade de protozoários, não avalia se há protozoários nessa água. Por isso tem o quê? Uma grande, vamos dizer assim, epidemia de giardíase lá. Agora, é uma vacina o quê? Não recomendava, que eu recomendava. Era uma vacina, nesse caso, opcional. Tudo isso tem que ser pesado. Agora, esse último, que eu até sublinhei ali, da dermatofitose, foi uma vacina que eu nunca tinha ouvido falar. Sinceramente, eu estou falando assim como marco médico veterinário.
Nunca tinha ouvido falar. Ela é utilizada para prevenção da dermatofitose. Vou até colocar a imagem dela. Essa aqui então, pessoal, essa Biocan é a vacina que eu estou comentando com vocês. Eu nunca tinha ouvido falar. Ela, no caso, é uma vacina inativada contra a dermatofitose, composta por Microsporum canis. Ela tem suas recomendações e tal, mas como é uma doença que acomete principalmente filhotes e que tem contato com gatos, essas coisas que vocês vão ver ano que vem, quando vocês estiverem fazendo as doenças infecciosas, vocês vão lembrar que tá, mas tinha a vacina, funciona. Não dá pra gente questionar, porque, ó, não dá pra gente falar assim, ah, funciona com 100%. Não, porque a dermatofitose é uma doença autolimitante em alguns animais. Precisa apenas da resposta imune dele, ou seja, é uma vacina igual tá lá em cima, ó, não recomendada. Por quê? É uma doença que não vai causar nada ali, tem uma dubilidade nessa eficácia dela e a gente fica aquela coisa, usa ou não usa, né? Então vamos seguindo. Pensando em imunização de filhote, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com essa tendência de associar mais agentes na vacina. O que que é isso? Ah, eu só vacino o meu cachorrinho aqui que tá tampando o rosto com vacina V8, V10, V12. Só tem que ser V12. Se não for V26, não tem jeito. Eu não vacino. Pessoal, a ignorância é uma dádiva. É o que eu sempre falo para os alunos, sempre falo com os proprietários. Quanto menos você sabe, mais feliz você é. Agora, se, vamos pegar esse cachorrinho aqui, ó, um braquicefálico com cara de... acho que... não sei que raça que é isso aqui, não. De Bulldog inglês. English Bulldog. Isso mesmo. Com cara de Bulldog. Esses animais braquicefálicos têm uma característica de serem mais sensíveis, de terem mais reações adversas vacinais devido a cruzamento, esses Bragnite todo. Um exemplo disso é o Pug. Pug é um animal que você espirra perto dele e já tem uma reação de hipersensibilidade. Para mim, aquele animal foi feito no laboratório, mas é a opinião de Marco. Vamos lá, a gente pega uma vacina V10. Ela tem 4 cepas de leptospira, tem outras variantes lá. Tem para sinomose, parvovirose, coronavírus, adenovírus. Já foram 4. E outros mais. Tá, meu animal está sujeito a ter contato com todos esses? É essencial eu fazer a vacinação para todos esses? Eu já exemplifiquei a respeito da leptospira anteriormente. Por isso que a gente tem que avaliar as essenciais das não essenciais. E outra coisa, para iniciar uma imunização de um filhote, é muito importante a gente saber previamente o que? A vacinação maternal. Será que a mãe estava vacinada? Será que ela tinha uma titulação de anticorpos ali? Por quê? Eu já comentei com vocês da formulazinha. Anticorpos recebidos é igual a anticorpos maternais vezes a... eu esqueci. Volta aqui. Vezes o status imunológico. Essa fórmula ali fui eu que criei ali agora. Entenderam? Se a mãe tem uma alta titulação de anticorpos, logo esse filhote terá também. Aí que vem os poréns, né? Vamos lá. Filhotes que não ingeriram nada de colostro ou a mãe estava com o status imunológico lá embaixo, não tinha vacinado, não tinha nada, não tinha tido contato, a cadela vivia numa bolha. Não tinha, passou quase anticorpo nenhum pro filhotinho. Esses vão responder à vacinação mais precocemente, mas de uma maneira mais lenta por ser um filhote. Isso que eu comentei com vocês anteriormente. Agora, o ideal é que esses animais recebam a vacinação a partir de 6 semanas de vida, o que dão 6 semanas de vida, 6 vezes 7, 42, próximo aos 42, 45 dias de vida ali. Entenderam, pessoal? Mas pode se realizar com 4 semanas. Isso vai ser a critério de quem? Do veterinário.
Se ele vive em um canil onde tem diversos animais, vamos supor, é um abrigo municipal, esse animal vai estar exposto a mais antígenos ali que possa causar a doença nele? Sim, por isso é ideal iniciar esse protocolo vacinal o mais cedo possível. Mas, quanto mais cedo você inicia, pode ter uma resposta imune ruim e não protetora, beleza? Agora, pessoal, os filhotes que mamaram o colosso, contendo anticorpos maternos paragentes essenciais, devem também ser iniciada essa vacinação a partir de 6 semanas de idade, com reforços vacinais a cada 3 a 4 semanas, até que eles chegam ao 14 a 16 semanas de vida. Por que desses reforços vacinais? Esse aqui também tem que ter o reforço vacinal, mas por que do reforço vacinal? Vamos desenhar uma tabelinha aqui, bem simples. Aqui, ó, em azul, da cor da tabela, desse gráfico, aliás, desculpa, a gente tem os anticorpos maternais. Vocês estão observando que eles vão decaindo, por causa da o quê? Da meia-vida. Só que, a partir do momento que eu fiz a primeira dose vacinal, o que vai acontecer? Aqui chegou antígeno. Esses anticorpos que estão aqui, ó, vou desenhar, que estão aqui, vou colocar só o pontinho verde ali para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eles vamos voltar ao azulzinho, decair. Por quê? Essa foi a primeira dose. Teve o consumo dessa primeira dose todinha. Foi como se não tivesse aplicado nada ali. Por quê? Os anticorpos maternos consumiram essa vacinação. Esses antígenos ali. Aí, vamos para frente. Vamos colocar o verdinho aqui de novo. Aí, foi feito uma segunda dose. Aqui, esse aqui já não tem mais, ó. Aí, o que aconteceu nessa segunda dose aqui? Volta aqui de novo. Vamos desenhando aqui para vocês entenderem. Vai consumir mais. E aí, a gente já começa o quê? Uma resposta imunológica. O que vamos ter aqui? A gente já tem uma resposta imunológica começando aqui, ó. Aí vai e faz uma terceira dose aqui. Esses anticorpos, vamos supor, eles já eliminaram aqui. Nessa terceira dose, eu vou ter uma resposta imunológica ali. Entenderam? Isso que vai ocorrendo com esse negócio. Isso é importante para vocês entenderem, para poder explicar para o tutor direitinho. Ah, mas por que são 3 doses? Por causa disso. Aí, no caso da vacina inativada de leptospirose, é recomendado a partir das 12 semanas. Qual que é o problema que a gente tem? As vacinas são múltiplas, geralmente elas vêm em combo. Aí como que a gente só faz essa aqui? Não tem como, entendeu? Aí a gente faz 2 doses, com reforço de 2 a 4 semanas depois da primeira, no caso da leptospirose. Mas temos as vacinas de leptospira separado. Eu nem vou entrar em detalhe de marca, essas coisas, vocês vão entender isso mais para frente, beleza? Agora, os filhotes com mais de 16 semanas já são considerados adultos. E são capazes de montar a imunidade protetora com uma única dose, já que não vai ter o quê? A interferência dos anticorpos maternais mais, beleza? Mas mesmo não tendo essa interferência dos anticorpos maternais, é uma prática comum em vários países utilizar 2 doses. Mas, em teoria, a teoria é linda, né? A gente só precisa de uma, entenderam? No caso de atraso vacinal, por exemplo, o filhotinho eu comecei a vacinar com 60 dias, tem problema? Não! É recomendado vacinar com um intervalo de 3 a 4 semanas até que atinja por volta das 14 a 16 semanas de vida, ou seja, até os 3 a 4 meses de vida desse animal. Perfeito? Tem que pensar sempre dessa maneira e lembrar desse gráfico lindo que eu desenhei ali para vocês. Perfeito? Isso é uma coisa que a gente fica em mente, pessoal, da vacinação
de filhote. Ah, mas eu vou ficar vacinando 2 doses, 3 doses. Tudo vai depender de quando iniciou a vacinação, qual é a dose, vamos falar em dose, né? De anticorpos que esse animal recebeu da mãe. Ah, mas eu vou fazer uma sorologia para saber? Não. Se você tem o histórico que a mãe estava vacinada, tudo certinho, ele provavelmente tem uma taxa de anticorpos maiores. Provavelmente, se você iniciar mais precocemente a vacinação, você terá que utilizar mais doses, entendeu? Pode chegar a 4, 5 doses, entendeu? Tudo vai depender de quê? Do estudo que você fez daquele animal. A vacinação, em teoria, ela teria que ser específica para cada animal. Perfeito? Mas a gente tem as V6, V8, V10 e impede a gente fazer esses protocolos perfeitamente assim. Joia? Agora, para a gente finalizando aqui, pessoal. Animais com idade 14 a 6 semanas já são considerados adultos imunologicamente falando. Não que eles sejam adultos já tenham obtido a maturação sexual, essas coisas. Não. Imunologicamente, eles são adultos. Por quê? Já tem sua autonomia imune ali praticamente. No caso dessas vacinações com vacinas inativadas, que são aquelas de vírus morto, por exemplo, ou de bactéria morta, deve ser realizado anualmente os reforços. Por quê? A ação delas é bem mais rápida mesmo. Agora, em alguns estudos internacionais já sugere que essas vacinações sejam trienais. Isso, vamos lembrar, fica a dica dessa aula aí. Vai depender do animal, do ambiente, do tutor, do veterinário. Isso tudo você tem que entrar em um consenso certinho ali para escolher o melhor para o animal. Por quê? Se o animal tem diversas reações alérgicas e tudo mais, eu vou realizar a vacinação dele com uma V1000? Não. O ideal seria para apenas as vacinas essenciais. As demais a gente larga a mão. Entenderam? Os demais você evita. Faça prevenção dessa doença sem ser de uma forma vacinal. Perfeito, pessoal? A aula de hoje é isso. Bem tranquila. Na próxima aula, a gente vai falar de imunoprofilaxia de felinos. Vou falar para vocês dar um like aqui embaixo, que eu já estou pegando a manha do YouTube, né? Se inscrever no canal aqui na bolinha aqui em cima e depois a gente conversa mais. Beleza, pessoal? Até mais. Boa semana para vocês. E até a prova da semana que vem. E no sábado nós temos também como fala? A apresentação dos seminários, viu? Então, vamos lá. Não esqueçam de me enviar no WhatsApp.